é tão fria sem os seus abraços. E pra piorar, as horas não passam. Solidão quer me dominar, mas não vou me render. E tá faltando tão pouco pra eu te esquecer. Se tá doendo agora, amanhã vai passar. Por falta de carinho eu não vou mais chorar. Eu sei que essa dor só dura mais um dia. Amanhã já te esqueço, o foco é na bebida. Amanhã eu te esqueço, o nosso foco, Ferracini, é na bebida, parceiro. É Matheus e Ferracini, a nossa amiga Silvinha. É isso aí, pessoal. Se tá doendo agora, fica tranquilo que amanhã tudo vai passar, hein? Já diz Matheus e Ferracini aqui no nosso programa. E hoje vamos levar até você informações sobre harmonização facial. Para você, para vocês todos, na verdade. Vale tanto para homem quanto para mulher, né, doutora Michele Angotti, claro, aqui no nosso estúdio. Vai tirar todas as nossas dúvidas. E quem não quer ficar bonito, né, doutora? Todo mundo, né, Silvinha? É verdade. E esse tema harmonização está muito em alta. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é uma harmonização facial? Claro. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença, de estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Então, vamos lá, né? A harmonização, ela é um conjunto de medidas de forma a ressaltar o que há de melhor em cada paciente. Ela é um tema que está muito em alta hoje em dia, né? E eu falo que a harmonização, ela é feita de forma muito individualizada. Então, assim, a gente tem hoje uma combinação de procedimentos muito especiais, com a toxina botulínica, que é o Botox, o ácido hialurônico, os fios, os preenchedores e os bioestimuladores, que visam principalmente ressaltar a beleza de cada um. Então, esse é o segredo, Silvinha. A gente tratar o que há de melhor em cada paciente, ressaltar a beleza de cada paciente de forma natural. Então, é isso que vem buscando com a harmonização facial. Então, já existe, né? Tem um mito que fala assim, não tem como ficar bonito, depois que despencou, não tem como levantar. Então, isso já existe uma forma de deixar tudo em ordem ali, conforme a idade vai chegando. A gente sabe que o envelhecimento ele se dá de forma tridimensional. Então, a gente envelhece através de uma remodelação óssea, o reposicionamento dos coxins de gordura, a gente tem a frouxidão dos ligamentos e musculares, e depois disso tudo é que vem a pele. Então, pensando tudo isso, a gente hoje em dia vê que os procedimentos de harmonização ele depende dessa combinação. Então, de forma a gente tratar todas essas camadas que foram perdidas de forma individual e vem somada também a condição genética de cada paciente, né? Os hábitos, a qualidade de vida, então os vícios desse paciente, a exposição solar, que a gente sabe que o sol é 70% do processo de envelhecimento, tem um peso danado aí. Então, assim, pensando em tudo isso, é muito importante que a gente pese tudo isso e escolha principalmente a prevenção. Então, tomando em consideração que a prevenção, como a gente está falando do envelhecimento, o quanto antes esse paciente começa a fazer terapias de indução de colágeno, restaurar essa pele de forma individual, ao reposicionar esses tecidos, melhora a qualidade de envelhecimento futuro desse paciente. Lembrando, gente, que a doutora Michele é especialista em harmonização facial. E todo atendimento, toda anamnese é feito de forma individualizada, né, doutora? Não tem como passar preço por telefone, né? Fazer uma avaliação pelo WhatsApp. Não existe. Pois é, eu falo que é muito importante a gente respeitar. Assim, existe uma gama muito grande de profissionais hoje que atuam na área de harmonização, então, médicos, cirurgião plástico, dermatologistas, farmacêuticos, dentistas, mas eu acho que, independente da área de atuação, o grande segredo é esse profissional tratar esse paciente de forma individualizada, saber prevenir qualquer possível intercorrência, tratar com os melhores produtos disponíveis no mercado, com técnicas seguras, e em caso haja uma fatalidade de acontecer alguma coisa, que esse profissional saiba intervir nessas intercorrências. Então, eu sempre digo que assim, a banalização
harmonização é o perigo. Então, esse paciente, eu falo que o nosso rosto é único e é o nosso cartão de visita. E nós temos que ter, pensando nesse cartão de visita, não tem como banalizar. Então, assim, precisa de uma consulta para avaliar direitinho o perfil daquele paciente e indicar qual que é o melhor tratamento para ele especificamente, né? Sabendo até dessa gama tão grande de produtos que a gente tem aí disponível no mercado, né? Verdade. Doutora, a senhora falou quais são os profissionais hoje em dia, né? A senhora sabe pontuar, acho que a senhora é especialista nisso, consegue mais que eu. Quais são os profissionais hoje em dia que podem estar fazendo uma harmonização facial? Então, nós sabemos que os médicos, os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, eu sei que a farmácia também pode estar atuando no mercado. Desde que tenha uma especialização Desde que tenha uma especialização. Eu sei que agora saiu a resolução que o cirurgião dentista ele pode atuar na área como especialista em harmonização facial. Eu acho que é um dos únicos que recebe o título de especialista mesmo nessa área de harmonização. E, se eu não me engano, a enfermagem, mas eu fico aí, deixo essa dúvida aí para o pessoal da enfermagem, que eu não tenho certeza. Talvez o biomédico? O biomédico também, isso mesmo. Doutora Michele, e a senhora falou de intercorrências, então existe um risco, como todo tratamento, né? Sim, os riscos eles são mínimos quando a gente faz o uso de cânulas, de técnicas mais seguras. E, assim, com a evolução dos materiais no mercado, porque cada dia mais a gente tem buscado os materiais que a gente fala de materiais temporários, materiais biocompatíveis com os tecidos, tá? Então, quando a gente fala do ácido hialurônico, o ácido hialurônico é normalmente produzido pelo nosso organismo e a gente repõe ele de uma forma sintética no organismo, de modo a restaurar principalmente os coxins de gordura que deslocaram. E, com isso, a gente traz aí uma reancoragem dos tecidos da face e aí isso culmina num rejuvenescimento, num embelezamento da face, que é um ponto muito importante. A harmonização ela não é feita só para rejuvenescer. Um dos pontos também que é muito bacana da gente colocar em pauta é que ela pode corrigir alguns pontos em desarmonias de uma face. Então, o paciente, mesmo que jovem, mesmo que adolescente, com indicação, às vezes tem um narizinho com uma giba, às vezes tem uma boca que não cabe no perfil de simetria. Então, a gente consegue, através de um preenchimento de ácido hialurônico, ou de um bioestimulador, ou de algum produto indicado especificamente para aquele paciente, restaurar tudo isso. Doutora, me corrige, né? Eu não sei se eu estou certa, mas parece que para bruxismo usa-se também, né? Sim, a toxina botulínica, que é o Botox, ela tem um efeito terapêutico ainda mais maravilhoso. Então, assim, o bruxismo, na verdade, ele sempre foi tratado e é tratado concomitante com as placas de bruxismo. Mas a gente usa a aplicação da toxina botulínica, que é do Botox, para relaxar os músculos da mastigação. E o paciente tem um conforto muito grande, minutos, assim, horas depois, e a gente observa esse resultado ainda mais eficiente pós 15 dias. Lógico que depois esse paciente vai precisar recorrer a aplicações depois de um período de 4 a 6 meses, mas é uma terapia que tem sido assim muito procurada pelo conforto que é dado a esse paciente no caso dessa patologia. Eu também li um pouco sobre o assunto, falando para quem mostra a gengiva no sorriso, que faz essa correção. Entra na harmonização facial, quando a senhora está fazendo essa avaliação para corrigir o sorriso do teu paciente? Eu acho que é importante a gente ressaltar que o que faz uma pessoa bonita? Né? Às vezes, uma pessoa bonita não é uma pessoa simétrica, mas é quando ela tem um conjunto de medidas que enquadram bem naquele perfil. Então, assim, existem pacientes que têm o sorriso mais exposto, que a gente chama de sorriso gengival, mas que até combina com aquele rosto. Outros se sentem incomodados com aquilo. Então, através de uma aplicação simples de toxina botulínica, a gente consegue abaixar alguns milímetros desse sorriso e favorecer e elevar a autoestima desse paciente. Porque esse é o grande objetivo da harmonização facial, elevar a autoestima do paciente. Eu falo que o paciente que ele não está se encontrando, ou que não está satisfeito com o rosto, ou com alguns padrões
padrões de medida, ele pode sim recorrer, deve recorrer em melhorar a autoestima. A gente precisa se cuidar, se prevenir e melhorar o que há de melhor na gente mesma, né? Acho que esse é o grande ponto, assim, que a harmonização favorece. Gente, eu já fiquei feliz, né? Com 41 anos, eu tenho ainda uma esperança. Imagina, Ainda Eli. tem esperança por aqui. Ô, Tá doutora, ali. fala um pouquinho. A bichectomia, ela entra como um procedimento na harmonização? Então, voltando até no que a gente estava conversando, então, assim, para a gente fazer a harmonização, existe uma gama muito grande de procedimentos, os procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos que culminam, né, para essa beleza da face. Os dentes, os cuidados com os dentes, também um sorriso bonito, é essencial para uma harmonização bem legal. A bichectomia é uma cirurgia muito interessante, porém, ela tem sido banalizada nos últimos dias, mas, quando bem indicada, quando colocada para esse paciente que faz mordedura da bochecha ou o paciente que tem um excesso de volume e que está dentro do peso ideal, ela é muito bem feita, ela é muito bem indicada, assim como os outros procedimentos. Eu acho que qualquer procedimento, todos os procedimentos vêm evoluindo, os materiais vêm evoluindo cada vez mais nesse mercado tão interessante, tão nobre que é o da harmonização, mas todo procedimento é bom desde que tenha sido bem indicado. Eu acho que esse é o grande segredo. Não existe procedimento ruim e não existe procedimento melhor do que o outro. Existe, sim, o melhor procedimento específico para o seu caso. Por isso, uma boa avaliação. Exatamente. Essencial é o paciente se amar e saber que a avaliação individual dele é crucial para o sucesso do tratamento, para a segurança do tratamento dele, para a boa indicação, né? Até porque, às vezes, a gente olha um artista ou a gente tem alguma referência de alguém que a gente admira e nós olhamos, por exemplo, um lábio de um artista. Aí, olha, vem com uma foto, alguns pacientes vêm com uma foto. Eu queria que você reproduzisse o lábio dessa artista, porque eu achei lindo. Só que cada paciente ele tem uma simetria, tem as medidas. Então, por mais que você tente reproduzir parâmetros daquela referência, muitas vezes, às vezes, não combina na harmonia do seu rosto, né? Então, assim, e os pacientes, na verdade, eles têm uma noção do que eles acham bonito. Eu até agradeço quando eles trazem referência, porque isso dá um norte para a gente em termos de volume, de quantidade de harmonização, que, no meu ponto de vista, acho que tem que ser bem natural. Mas é importante o paciente pensar que, às vezes, o que ele trouxe para a gente de referência, para ele mesmo não ficaria bom. Então, que a gente precisa elaborar um plano de tratamento legal, tanto para rejuvenescimento, quanto para o embelezamento e simetria daquela face. Quando a senhora recebe o paciente na sua clínica, quais são os pontos que chamam mais atenção, que fala, não, precisa mudar, a gente muda dessa forma, da outra, né? Quais são os pontos para chegar nessa harmonização facial? A senhora já disse, o sorriso é importante? Isso é muito relativo, porque, assim, a cada faixa etária, a gente precisa analisar em qual perfil aquele paciente se encontra. Uhum. Então, é muito variável. Tem pacientes que já deslocaram muito a região zigomático-malar, os coxins de gordura já se afrouxaram bastante. Essa região da órbita, ela envelhece um pouco mais rapidamente, porque a gente perde o tecido de sustentação mais rapidamente dessa região, mas, assim, não tem como generalizar. É muito específico para o paciente, porque tem paciente que, às vezes, só da gente restaurar o lábio, corrigir esse tamanho, a proporção labial, ele já tem um embelezamento incrível. Tem outros pacientes que a gente precisa de uma quantidade um pouco mais significativa. E aí culmina também dos outros tratamentos de cicatrizes, tratamentos de melhora de qualidade dérmica e outros tratamentos que vão culminar aí para a harmonização efetiva desse nosso paciente.
E podem ser realizados tanto quanto para homens quanto para mulheres, né? Sim, os homens têm procurado cada vez mais e, na verdade, acho que eles têm que se cuidar sim, e por que não, né? Na verdade, os procedimentos de harmonização, eles não têm nem faixa etária, nem discriminação de sexo. Eles são feitos, podem ser feitos na adolescência, desde que bem indicado, desde que esse paciente tenha indicação para o procedimento e em ambos os sexos, claro. Matheus e Ferracini fariam uso de um procedimento de harmonização? Na verdade, eu faria um caminhão de procedimento. Não, é verdade. Por eu ser muito branco assim, e ter trabalhado muito tempo na roça, eu adquiri vários pés, nem de galinha, de pato. E faz diferença, né, você ter uma pele melhor, né? Com certeza, igual ela estava comentando ali. É muito importante, é mais para nós, né? Vende uma imagem. Vamos fazer um caixa legal futuramente, né, Vicente? Dá um grau na cara. Vai ficar que nem o rosto da Gretchen, assim, bem esticadinho, bonitinho. E o Ferracini? Eu não preciso nem falar, né? Minha cara parece um chão de estrada, daquelas BR-153. Sou judiado. Me deu muita espinha na adolescência e eu tenho vontade, sei lá, não sei nem o que faz para arrumar isso aqui. Mas eu queria dar um... Massa corrida. Latex. Eu vou passar, não sei. Lixa. Brincando, mas Aproveitar que chegou aqui no Matheus Ferracini, ele começou a falar um pouquinho sobre de onde ele veio, né? Trabalhou na roça. Sim. Conta um pouquinho, como surgiu a dupla? Como vocês começaram? Na verdade, eu vou deixar para o Ferracini explicar, porque ele é mais, rapaz, escuto para falar. Mentira.